Bom dia! Estamos ao vivo na nossa live de devocional, a nossa live de leitura bíblica. Quero agradecer você que está conectado conosco ao vivo. Que Deus abençoe a sua vida, a Grazi Fernandes, a Grazi Caieres. Que Deus abençoe a vida de vocês. Estamos nesta jornada de leitura bíblica, estamos meditando no livro de Provérbios e a cada dia 2 capítulos de Provérbios, onde nós vamos meditar e aprender a meditar nas Sagradas Escrituras. Lembrando você que começamos estas lives em virtude do nosso Clube do Livro, uma comunidade de literatura cristã, onde nós já estamos na 9ª temporada, indo para a 10ª, mas também nós entendemos a importância de meditarmos nas Sagradas Escrituras. Então, eu quero agradecer você que está aqui conosco, a pastora Florisa que está chegando, e convidar você a encaminhar essa live para o maior número de pessoas possível. Como é que você faz isso? Você clica aqui no aviãozinho e vai aparecer um compartilhar link. Compartilhando o link, você vai poder colocar nos seus grupos de WhatsApp, salvar no seu status do WhatsApp e encaminhar para as pessoas que você deseja. Hoje nós vamos ler mais 2 capítulos do livro de Provérbios e é muito interessante porque talvez você conheça alguém que fala assim: poxa, eu gostaria tanto de ler a Bíblia, mas eu não consigo entender. Esta é a hora, este é o momento para que nós possamos meditar na palavra. Então, seja bem-vindo também, Daniel, Deus abençoe a tua vida. Minha querida pastora Adriana, Deus abençoe a minha esposa amada. E lembrando que as nossas lives de meditação na palavra, elas são diferentes dos nossos vídeos da temporada do Clube do Livro. Aqui é muito mais estarmos juntos, é muito mais informal, mas tão poderoso porque é a palavra de Deus. Nós meditamos ontem em Provérbios capítulo 1 e Provérbios capítulo 2. Eu quero trazer uma dica importante para você, assim nós já vamos começar. Seja bem-vinda, Romilda, Daniel, Deus abençoe vocês. Algumas dicas importantes antes de começarmos e continuarmos Provérbios com os capítulos 3 e 4. Lembrando você que de repente você está a caminho do trabalho, você está num lugar onde você não consegue ter acesso à Bíblia, e é muito gostoso a gente ter a Bíblia de papel aqui na nossa mão, né, Dona Vera? Seja bem-vinda. Então é muito bom ter a nossa Bíblia de papel. Aí você fala: pastor, eu estou participando da live no carro, estou participando da live em um momento que eu não consigo ter acesso à Bíblia. Não tem problema, vai escutando, mas é muito importante que depois você assista novamente essa live, mas com a sua Bíblia em mãos. E se você tem a Bíblia no celular, eu te encorajo muito a você adquirir uma Bíblia de papel para que você possa acompanhar e fazer as anotações. Outra dica importante: tenha sempre um caderninho de anotações ao seu lado. Por quê? Porque nesse caderninho de anotações você vai poder escrever algumas coisas que eu vou explicar para você agora. Sempre que nós vamos ler a Bíblia, é importante você entender o contexto histórico do livro que você está lendo, você entender quem é o autor daquele livro, ou daquela carta, ou daquele evangelho, porque isso traz para você uma amplitude a respeito do que você está lendo. Você vai conseguir enxergar algumas verdades que, se você não entender esse contexto histórico, não entender o autor, talvez você não consiga se aprofundar. Pensando nisso, aqui na descrição desse vídeo você vai encontrar tudo que é importante a respeito do livro de Provérbios. Salomão, seu autor, para quem ele escreveu, qual é o período que ele foi escrito, tudo isso vai te fazer enxergar algumas coisas um pouco mais profundas. Seja bem-vinda, Michele, seja bem-vinda, Romilda, Deus abençoe vocês. Vai compartilhando, gente, vai compartilhando, vai enviando aqui pelo aviãozinho para que mais pessoas possam chegar à nossa live de estudo bíblico. Outro ponto: sempre que você lê, marque os textos, os versículos e as palavras-chave. Então, tem um versículo que saltou aos seus olhos, anota esse versículo, faz uma marcação nele para que você, ao final da leitura que você programou para aquele dia, você possa reler. Então, nós vamos ler hoje capítulos 3 e 4.
certo? Então, eu vou, à medida que eu for lendo com vocês, eu vou marcando esses versículos, porque ao final eu vou reler estes versículos para que eu possa entender um pouco mais o que o Espírito Santo está ministrando no meu coração. Esse é o primeiro passo. Segundo passo é destacar as palavras que você acha importante ou que elas se repetem. Tudo que se repete com frequência é porque o Espírito Santo quer que você dê uma atenção. Por exemplo, ontem eu destaquei a palavra veredas. E essa palavra apareceu com muita frequência e saltou aos meus olhos nos capítulos 1 e 2. Vamos ver quais são a palavra de hoje. E depois a gente escreve um pequeno resumo do que o Espírito Santo ministrou ao seu coração. E eu quero ler para você o resumo que eu fiz ontem, do que nós lemos ontem. Preparada, Isa? Preparada, Mônica? Vamos lá. O resumo que eu fiz do capítulo 1 do capítulo 2 foi esse. Veredas, caminhos, direção. O sábio encontra sabedoria. Mais do que isso, ele deseja sabedoria. O caminho da verdade tem como combustível a busca, o desejo. Eu busco no Espírito, não apenas espero. O final da jornada só será poderoso quando não desprezamos a sensatez. Esse foi o resumo que eu fiz, bem objetivo, por quê? Porque eu consegui compilar, e esse foi a minha visão, você tem que marcar qual é a sua visão a respeito destes textos bíblicos, a respeito daquilo que o Espírito Santo ministrou ao teu coração. Amém? Tudo isso está aqui na descrição dessa live, assim como vai estar na descrição de todas as lives, mas eu queria dar para você esta introdução e explicar para você como que você pode fazer uma leitura bíblica efetiva, muito transformadora e bem simples. Amém? Vamos orar então para nós lermos Provérbios capítulo 3 e Provérbios capítulo 4. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade que nós temos de estarmos reunidos nesta manhã de terça-feira para ler a Tua Palavra. Deus, que essas palavras, essas letras, essas frases saltem aos nossos olhos como pedra preciosa, penetre no nosso espírito, na nossa mente e que possa nos dar, Senhor amado, base e fundamento para enfrentarmos tudo que está diante de nós. Obrigado porque nós temos a liberdade de ler a Sua Palavra. Nós temos a liberdade de fazer, Pai amado, uma transmissão ao vivo de leitura bíblica. Como isso é importante, como isso é enriquecedor. Deus, obrigado por essa liberdade que nós temos. Obrigado pela Tua Palavra. Espírito Santo, haja em nossas vidas, que o Senhor se mova, Espírito Santo, por meio dessa leitura e que aquilo que o Senhor quer nos revelar, que nós possamos receber. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Mais gente chegando à nossa live, seja bem-vinda, Karine, seja bem-vinda, Mônica, a doutora Kátia, Gabi Negrão, Jaquiane. Que Deus os abençoe, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Lembrando que essa live é muito legal porque você pode compartilhar com seus amigos que não são cristãos, porque é a leitura bíblica. A gente vai junto compartilhando, tirando dúvidas, vai ser muito legal. Seja bem-vinda, Cris. Deus abençoe. Provérbios capítulo 3, versículo 1, lembrando que Provérbios foi escrito por Salomão no auge do seu reinado em Israel e é um livro que ele escreveu para os príncipes, para os jovens, para a nação de Israel, para que ela permanecesse em alto nível diante do Senhor. Amém? Então, seja bem-vinda, Lígia, seja bem-vinda, Deus abençoe. Então, capítulo 3, versículo 1 diz: Meu filho, não se esqueça dos meus ensinos e que o seu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os seus dias e lhes acrescentarão anos de vida e paz. Não deixe que a bondade e a fidelidade abandonem você. Amarre-as ao pescoço, escreva-as na tábua do seu coração. E você encontrará favor e boa compreensão diante de Deus e diante das outras pessoas. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento.
Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e se afaste do mal. Esses dias nós estávamos lendo Provérbios com os nossos filhos, eu estava lendo Provérbios com o Benjamin e com a Bela, e gravando no coração deles justamente isso. Qual é o princípio da sabedoria, filhos? Temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E eu tive a grata alegria de poder explicar para os meus filhos a diferença entre medo e a diferença de temor. O medo é aquilo que te faz se afastar, não querer se relacionar, aquilo que te causa angústia, ansiedade. Agora o temor é diferente. O fundamento do temor é a honra. Eu olho e eu honro, eu olho e eu respeito, eu olho e eu temo. O que Salomão está dizendo aqui para nós? Olha, não seja sábio aos seus próprios olhos. Cuidado, porque se você for sábio aos seus próprios olhos, você vai rejeitar a verdadeira sabedoria. E esta verdadeira sabedoria é o que endireita as suas veredas, é o que endireita os seus caminhos, é o que te torna alguém muito fácil de se relacionar. É isso que nos torna esse temor ao Senhor, essa busca, esse reconhecimento, essa honra ao Espírito Santo, a Deus, que gera em nós essa liberação do alto, para que nós possamos caminhar numa vida saudável, de relacionamentos saudáveis. Quais relacionamentos? Com Deus, conosco e com o nosso próximo. Fez sentido para você? Então guarde já que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Seja bem-vindo, Eduardo, seja bem-vinda, Vanessa. Provérbios capítulo 3, versículo 8. Isso será como um remédio para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. Honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda. Os seus celeiros ficarão completamente cheios e os seus lagares transbordarão de vinho. Meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor, nem se aborreça com a sua repreensão. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai repreende o filho a quem quer bem. Feliz é quem acha sabedoria, feliz é aquele que alcança o entendimento. Porque o lucro que a sabedoria dá é melhor do que o lucro da prata. E a sua renda é melhor do que o ouro mais fino. Aqui Salomão está colocando a sabedoria acima de todas as riquezas que a terra possui. Ele está colocando a sabedoria acima de bens, de lucros, acima de rendimentos que esta terra pode nos oferecer. Isso mostra a preocupação e lembra, Salomão está escrevendo esta carta aos jovens, aos príncipes, à nação de Israel no seu auge. É interessante quando você vê uma pessoa sábia, esta pessoa sábia ela não só consegue se dar bem quando as coisas estão mal, mas eu particularmente consigo enxergar que a sabedoria está em você saber lidar com as coisas quando tudo vai bem. Você já parou para pensar que quando tudo vai bem as pessoas não cuidam mais da saúde? Você já parou para pensar que quando tudo vai bem as pessoas não cuidam melhor das suas finanças, elas deixam as coisas andarem? Quando tudo vai bem as pessoas não procuram cuidar melhor do seu casamento e melhorar o seu casamento? Quando os filhos estão bons, você não se preocupa em saber o que está acontecendo na escola, porque afinal de contas parece que tudo está bem. Mas o sábio, e é isso que Salomão está escrevendo aos jovens, aos príncipes, à nação de Israel, o sábio, ele coloca a sabedoria na sua vida como um princípio, como um fundamento, como um valor, seja no dia bom ou seja no dia mau. Preste atenção nisso. E aí ele coloca para reforçar ainda que a sabedoria, o entendimento, eles são mais poderosos que o ouro e que a prata. A sabedoria é mais preciosa do que as joias e tudo que você possa desejar não se compara com ela. Em sua mão direita ela oferece a vida longa e na sua mão esquerda ela tem riquezas
e honra. E é interessante porque esse versículo 16 é a vida que Salomão recebeu do Espírito, recebeu de Deus. Ele não pediu ouro, não pediu fama, não pediu honra, ele pediu sabedoria para julgar o povo de Deus. E por pedir sabedoria para julgar o povo de Deus, Deus acrescentou muito mais para ele. Versículo 17. Os seus caminhos são caminhos agradáveis e todas as suas veredas são de paz. Ela é a árvore de vida para os que a alcançam, e felizes são todos os que a retêm. O Senhor, com sabedoria, lançou os fundamentos da terra e com inteligência estabeleceu os céus. Pelo seu conhecimento, os abismos se romperam e as nuvens destilam o orvalho. Meu filho, que estas coisas não se afastem dos seus olhos. Guarde a verdadeira sabedoria e o discernimento, porque serão vida para a sua alma e enfeite para o seu pescoço. Então você andará seguro no seu caminho e o seu pé não tropeçará. Quando se deitar, você não terá medo. Sim, você se deitará e o seu sono será tranquilo. Mais uma vez, esse versículo 24 saltou aos meus olhos, porque eu estava conversando isso com o Benjamin e com a Bela, né? Falando para vocês que há alguns meses eu estava lendo o livro de Provérbios com eles no devocional da noite. E aí eu falei assim, filho, você quer ter uma boa noite de sono? Filha, você quer ter uma boa noite de sono? Olha só o que Salomão diz, que a sabedoria, ela tira de você o medo, a sabedoria, ela faz com que você se deite e tenha um sono tranquilo. Posso fazer uma pergunta para você e você não vai se sentir ofendido? Mas como tem sido as suas noites? Como tem sido o seu sono? Como você tem passado a viração de um dia para o outro? Tem sido sonos tranquilos? Tem sido noites agradáveis? Você tem se deleitado, descansado fisicamente, emocionalmente? Você sabe que o sono gera conexões neurais, ela revigora o seu físico, você amadurece, o seu cérebro ele começa a ter mais capacidade de lógica e de raciocínio. Você sabia que o sono ajuda nisso? Então a minha pergunta é, como é que tem sido as suas noites? Ah, pastor, as minhas noites não têm sido boas, as minhas noites não têm sido agradáveis, as minhas noites não têm sido revigorantes. Aqui Salomão está dizendo, quando você busca a sabedoria, o entendimento, você vai dormir e você não vai ter medo. Você vai dormir e você vai descansar, porque o seu sono será tranquilo. Você consegue entender a importância de buscarmos a sabedoria e o entendimento? E é claro aqui que ele não está falando de uma sabedoria e de um entendimento humano, um conhecimento humano apenas. Ele está falando de um entendimento, de uma sabedoria das coisas do alto, buscando aquilo que a palavra de Deus tem para nos revelar. Continuando. Não temerá o pavor repentino, nem a desgraça dos ímpios quando vier, porque o Senhor será a sua segurança, e Ele não deixará que os seus pés sejam presos. Não deixe de fazer o bem aos que dele precisam, e estando em sua mão o poder de fazê-lo. Não diga ao seu próximo, vá e volte mais tarde, amanhã eu terei algo para dar. Se você tem isso em suas mãos, agora. Não planeje nenhum mal contra o seu próximo, pois ele mora ao seu lado e confia em você. Não entre em litígio com alguém se ele não tiver feito nenhum mal a você. Não tenha inveja do homem violento, nem siga nenhum dos seus caminhos. Porque o Senhor detesta o perverso, mas aos retos trata com intimidade. A maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, porém a morada dos justos ele abençoa. Certamente ele zomba dos zombadores, mas dá graça aos humildes. Os sábios herdarão honra, mas aos tolos está reservada a vergonha. Deixa eu resumir para você o capítulo 3. Salomão fala sobre honra ao Senhor. Buscando a sabedoria, você está honrando ao Senhor e demonstrando temor. Depois ele fala, no próprio capítulo 3, sobre como a sabedoria faz com que nós vivamos melhor conosco mesmo,
cuidando da nossa vida física e emocional, e ele termina falando sobre relações interpessoais. Então Salomão fala que a sabedoria, ela traz benefícios no seu relacionamento com Deus, no seu relacionamento com você mesmo e no seu relacionamento com o próximo. Olha só como é profundo. Provérbios capítulo 4, versículo 1. Filhos, escutem a instrução do pai, estejam atentos para que obtenham o entendimento, porque eu lhes dou boa instrução. Não abandonem o meu ensino. Quando eu era menino, em companhia de meu pai, uma criança inexperiente, mas única aos olhos da minha mãe. Ele me ensinava e me dizia que o seu coração retém as minhas palavras, guarde os meus mandamentos e você viverá. Adquira a sabedoria, adquira o entendimento, não se esqueça nem afaste das minhas palavras. Não abandone a sabedoria e ela guardará você, ame-a e ela o protegerá. Veja que a palavra ou as expressões que têm se repetido ao longo desses 2 capítulos é segurança. Sabedoria gera segurança. Amém? Seja bem-vinda Ana Alves, seja bem-vindo Omana, Diego, Patrícia, Beli Artes, Maurício, Vinícius, Rogério. Que Deus abençoe cada um de vocês. Márcia Jane, Deus abençoe em nome de Jesus. Então ele está associando sabedoria à segurança. O princípio da sabedoria é: adquira sabedoria, sim, com tudo que você possui, adquira o entendimento. Valorize a sabedoria e ela o exaltará. Se você a abraçar, ela o honrará. Ela porá um diadema de graça em sua cabeça e lhe entregará uma coroa de glória. Meu filho, escute e aceite as minhas palavras, e os anos de sua vida se multiplicarão. Eu ensinei a você o caminho da sabedoria e o fiz andar pelas veredas da retidão. Você consegue perceber que aqui Salomão ele está tornando a carta ou as suas palavras bem direcionadas. Estão sendo bem assertivas, elas não estão divagando ou colocando elas num contexto de generalização. Mas Salomão agora está como se estivesse falando, olhando para mim, para você, olhando nos nossos olhos e dando esses conselhos. Olha só que precioso é isso. Meu filho, escute e aceite as minhas palavras e os anos de sua vida se multiplicarão. Eu ensinei a você o caminho da sabedoria e o fiz andar pelas veredas da retidão. Se você andar por elas, os seus passos não se embaraçarão. Se você correr, não tropeçará. Retenha a instrução e não deixe. Guarde-a, porque ela é a sua vida. Não entre na vereda dos ímpios, nem siga pelo caminho dos maus. Evite esse caminho, não passe por ele, desvie-se dele e passe longe. Os maus não dormem se não fizerem o mal. O sono foge deles se não fizerem alguém tropeçar. Porque comem o pão da maldade e bebem o vinho das violências. Mas a vereda dos justos é como a luz do alvorecer, que vai brilhando mais e mais até ser dia claro. Você provavelmente já ouviu esse texto, esse versículo muitas vezes, ele é lindíssimo. Mas as veredas dos justos é como a luz do alvorecer, da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia claro, até ser dia perfeito. Olha só, não sei se você tem o privilégio de olhar para uma janela como eu tenho aqui agora, mas é assim que Deus quer. Olha só a luz batendo aqui no meu rosto, tá vendo? É isso. A sabedoria traz para nós clareza. A sabedoria traz para nós propósito. A sabedoria traz para nós significado. Olha só como isso é poderoso. Sabedoria traz significado. Sabe o que é significado? É você olhar para algo e saber exatamente por que aquilo está ali, para que ele serve e como você pode usar. A sabedoria traz liberdade, como diz a Isaías. Olha só como isso é poderoso. O caminho dos ímpios é como a escuridão.
Nem eles sabem no que eles tropeçam. Meu filho, escute as minhas palavras, preste atenção aos meus ensinamentos, não deixe que eles se afastem dos seus olhos, guarde-os no mais íntimo do seu coração, porque são vida para quem os encontra e saúde para todo o seu corpo. Veja, é a segunda vez que Salomão enfatiza isso nesses 2 capítulos. É a segunda vez que Salomão diz: a sabedoria traz cura para o seu corpo, não somente para as suas emoções, não somente para o seu espírito, mas também para o seu corpo. De tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Afaste de você a falsidade da boca e mantenha longe de você a perversidade dos lábios. Que os seus olhos olhem direito e que as suas vistas se fixem no que está diante de você. Faça plana a vereda dos seus pés, para que todos os seus caminhos sejam retos. Não se incline nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés do mal. Assim, nós terminamos Provérbios capítulo 3 e capítulo 4. Você foi edificado nessa manhã? Eu quero ouvir os seus comentários aqui, na verdade eu quero ler os seus comentários. Coloca aqui quais foram as palavras que saltaram aos seus olhos ou aos seus ouvidos. O que mais chamou a atenção para você nesse capítulo 3 ou neste capítulo 4? Quais foram os versículos que você marcou? Eu vou revisar para vocês. Provérbios 3, 2, 4, 6, 14, 17, 24 e 35. Provérbios capítulo 4, versículos 6, 10, 18 e 22. É importante nós lermos a Bíblia e agora eu vou reler esses textos e agora eu vou escrever um resumo do que eu entendi desses 2 capítulos. Por que isso vai me ajudar? Porque isso vai fazer com que a minha mente trabalhe em prol daquilo que eu li. Trabalhe em prol e o meu espírito se deleite em cima destas verdades. No 3, Salomão ele fala sobre a sabedoria como transformação do meu relacionamento com Deus, a sabedoria como transformação pessoal e a sabedoria nas relações interpessoais. O que Salomão destaca no capítulo 4? Ele destaca que quando nós buscamos a sabedoria, nós estamos vivendo uma vida de segurança dentro do nosso lar, uma vida de segurança dentro da nossa casa. Quando nós buscamos a sabedoria, nós estamos trazendo significado a tudo aquilo que nós estamos fazendo. E ele encerra dizendo que quando nós buscamos sabedoria, nós encontramos paz para o nosso físico, para o nosso corpo. Olha só, aqui as palavras, olha só, Provérbios, Daniel colocou Provérbios 3, 10 ao 14. Eu gostei do meu filho, do filho meu sentir o amor e cuidado para conosco, sabedoria e confiança em Deus, a Mônica falou. A Vera disse, palavra nos dá sabedoria que vem do alto, buscar instrução. Olha só, você já parou para pensar como isso é poderoso? A palavra de Deus, ela gera em nós vida. A palavra de Deus gera em nós significado. Que Deus abençoe a tua vida e, se você me permite, eu gostaria de orar por você. Pai, que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor, nós aprendemos nesses dias. Nós aprendemos que a sabedoria nos dá o sono tranquilo, a sabedoria nos tira o medo, a sabedoria nos cura ao físico, cura nossas emoções. A sabedoria, ela é mais preciosa do que tudo que nós temos. Pai, eu peço que o Senhor abençoe cada um daqueles que estão conosco. Deus amado, que por meio da sabedoria e do temor ao Senhor, por meio desta busca do Espírito, nós possamos trazer luz e significado à nossa jornada, luz e significado aos nossos dias. Eu abençoo cada um que está conosco, que essa terça-feira seja uma terça-feira de bênção, de milagres e de sobrenatural. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe. Eu quero convidar você a ser um divulgador das nossas leituras bíblicas pela manhã, todos os dias ao vivo, às 8 horas da manhã, aqui no nosso perfil. Às vezes eu, às vezes a Adriana, mas
todos os dias às 8 horas, 2 capítulos de Provérbios até o dia 27/10, quando nós começamos a 10ª temporada do Clube do Livro lá no nosso canal do YouTube com o livro A Batalha de Todas as Gerações. Você pode ter todas essas informações aqui na link da bio do meu Instagram, lá na bio do nosso YouTube, e também você que está no nosso grupo do WhatsApp, ainda está aberto para você entrar no nosso grupo do WhatsApp. Você pode entrar ali no nosso grupo do WhatsApp do Clube do Livro e ali você vai ter informações preciosas. Sabe o que você pode fazer agora? Além de falar dessa live para outras pessoas, principalmente aqueles que gostariam de ler a Bíblia, mas não conseguem ter um entendimento, eu quero convidar você a divulgar essa live que vai ficar salva aqui para o maior número de pessoas. Deus te abençoe e até amanhã.